E o Kitsune dessa semana é a terceira temporada de The Boys. Como sempre, lembrando, este vídeo só é possível porque nós temos os nossos apoiadores no financiamento coletivo no Catarse. O link do Catarse tá na descrição desse vídeo. Você também pode apoiar interagindo com esse vídeo de todas as formas possíveis e também sendo um membro do canal. E aí você recebe o vídeo adiantadamente. Mais um recado antes de a gente começar a falar de The Boys. 2 projetos que eu já estou lembrando vocês faz um tempo que eu tenho aqui a mais além do Kitsune da semana. Primeiro, o meu canal com o Load, que é o Não Acredite no Hype, o NA, que a gente comenta cultura pop no geral, estreias, trailers, coisas do passado, etc, etc. Então é eu e o Load batendo papo sobre cultura pop. Então vai lá, o Não Acredite no Hype, NAH, exclamação. E eu também voltei com as lives enquanto for necessário. É lá na rede das lives, na roxinha. É Léo_Kitsune, é toda terça e quinta, 7 da noite. Live de reacts, que não dá pra colocar no YouTube, senão eu tomava vários strikes. Então é só lá, beleza? Vambora. Eu não sei qual é a impressão geral das pessoas em relação à terceira temporada de The Boys, porque eu sei, tem muita reclamação que vai ficando ruim, aí é foda, porque toda vez que tem esse bagulho que todo mundo fala que tá ruim, aí eu tô vendo, tô gostando, e aí tá sempre os comentários de, não, mas vai ficar ruim daqui a pouco. Não, é depois disso que fica ruim. Eu não entendo vocês. Aí daqui a pouco eu gosto de tudo, eu falo, não, mas a gente nunca falou que era ruim. Eu não sei, eu não entendo vocês. Talvez, pelo que eu ouvi falar, acho que a 4ª temporada é muito ruim. A terceira temporada de The Boys é de longe a melhor da série. De longe. Assim, é a mais ambiciosa, não é a mais coesa, talvez o ritmo dela não seja tão bom quanto a primeira e a segunda, porque eu acho que o primeiro terço da temporada demora um pouco pra andar, mas de qualquer forma, ela é a mais coesa, e ela é a mais ambiciosa do ponto de vista da produção, e ela deixa praticamente todos os personagens mais interessantes do que eles eram antes. É realmente a melhor temporada de The Boys até agora. É pra isso que serve narrativa longa. É pra você ir acumulando coisas pra chegar num ponto em que esses personagens são seres humanos completos. E nesse ponto da história, finalmente, vários dos personagens que eram só presentes em cena são seres humanos mais completos e mais interessantes. Então, essa temporada eu comecei achando... principalmente porque ela abre... Vocês devem lembrar, né? Ela abre com o cara que fica pequeno, e aí ele entra pela uretra do maluco, e aí ele espirra, e fica grande, e explode o cara. E aí ele quer matar, acho que ele quer matar o francês entrando por trás. E ele abre com bobajada, né? Ele abre com gore meio à toa. E depois, ele vai ter ainda o Herogasm, né? Como é que é? Super orgia, orgia super, orgia heróica, não sei como é que ficou em português. Tem o Herogasm depois. Mas ela começa meio bobinha, começa um pouquinho mais lenta. Mas, no final da temporada eu falei, caralho, The Boys é da hora. The Boys é bom. Tomara que não fique uma merda. No macro da história, digamos assim, no grande plano da trama e da política da coisa, uma noção muito importante para essa temporada é a noção de como lutar contra o mal. Porque a luta deles é contra o sistema, no fim das contas. Mas existe a noção, muito rapidamente, de que o sistema é todo injusto. É tudo uma grande armação, sabe? Então, eles passam a ter uma grande desilusão, porque começa mais ou menos eles tentando fazer as coisas do jeito certo. De um jeito certo no sentido de dentro da lei, digamos assim. Mas todo o sistema, toda a lei, tudo que rege a lei é injusto e enviesado. E uma grande armação. Então não dá pra fazer dentro do sistema. Mas o quanto dá pra você ir pra fora
e o quanto vale a pena usar as armas do inimigo contra o inimigo. O que isso quer dizer sobre você e quanto resultado dá você usar as armas do inimigo contra o inimigo. E que resultado de longo prazo dá você usar as armas do inimigo contra o inimigo. Então tem essa noção muito grande. E aí dentro dessa ideia de o que isso quer dizer sobre você, quando você aceita o sistema, quando você não aceita o sistema, quão longe você quer ir, aí que entra o arco de cada personagem, porque essa é uma temporada muito importante para cada personagem se entender. Vários dos personagens passam por um arco muito parecido com esse, principalmente todos os The Boys, né? Os The Boys passam pelo basicamente o mesmo arco, então você coloca aí Butcher, Huey, MM, Francês e a Kimiko, talvez não a Annie, que é a Starlight, que acaba se tornando uma dos The Boys lá pro final. Mas ela não passa por um arco exatamente desse tipo. Mas os 5, que a gente sempre viu como os The Boys, eles passam por um arco muito próximo, que é eles se entendendo como monstros e tentando entender se eles sempre foram monstros, se eles devem continuar sendo monstros, o quanto de escolha existe nisso, o que isso tudo quer dizer sobre eles, qual é o caminho certo a seguir. Então, basicamente todos esses personagens passam por um arco que deixam eles personagens melhores. Antes, eu argumentei na primeira e na segunda temporada, e eu mantenho isso para a primeira e para a segunda temporada, o Homelander era a parte mais interessante da série de longe. Era a coisa que eu queria ver na história, era o Homelander. Eu quero mais cenas com o Homelander. E é claro que eu sempre quero mais cenas com o Homelander, porque o ator, o Anthony Starr, é muito bom no papel. Mas nessa temporada o Homelander deixou de ser a única coisa interessante. Quase todo mundo ficou mais interessante. Mano, o A-Train, o trem-bala, é agora um personagem com um arco, com começo, meio e fim. Ele passa por um arco interessante. Eu acho que só, no máximo, o Profundo, que o Profundo talvez seja, a essa altura, um personagem cuja piada já deu. Ele tem coisas que ele faz ao longo da temporada, mas ele é um personagem ridículo feito para ser um alívio cômico e feito para ser patético. Ele é patético, essa é a função narrativa dele, é ser patético. É um cara que tá às margens do poder e ele não quer deixar de estar perto do poder. Então isso faz dele um cara muito patético. Mas, sei lá, eu já vi 3 temporadas disso, sabe? Mas enfim. O que a gente tem nessa temporada no panorama geral é o seguinte, você tem os caras agora fazendo parte de um órgão do governo de combate a problemas com super-heróis. Super-heróis causando problemas e tudo mais, alguns combatendo crimes. E o Huey ele passou 2 temporadas basicamente colocado numa situação muito além da compreensão dele. E ele fala, não, eu quero fazer isso, mas eu quero fazer do jeito certo. Então ele vai fazer parte do governo, ele pede um emprego para uma pessoa da política. Essa personagem é basicamente uma análoga da Alexandra Ocasio-Cortez. Não sei se vocês se interessam por política americana, mas, inclusive, eu não sei até se ela ficou um pouco ofendida com isso, mas a atriz é muito parecida visualmente com uma política americana do Partido Democrata, não do partido do Trump, né? Que é uma congressista, uma deputada, suponho eu que seja o equivalente. É chamada Alexandra Ocasio-Cortez. E ela é uma dessas que é uma jovem promissora com um discurso novo e que aparenta ser uma opção viável. Ela é de um grupo que dentro dos democratas ela é vista como radical demais. Como é que eu vou explicar pra vocês? Lá nos Estados Unidos tem o Partido Republicano. O Partido Republicano é hoje, basicamente, o partido nazista com o Ku Klux Klan. E aí você tem o Partido Democrata, que para os republicanos são radicais comunistas. Para qualquer pessoa que não seja absolutamente maluca e burra, o Partido Democrata é uma espécie de PSDB. É um monte de Aécio. A Alexandra Ocasio-Cortez, ela é uma Tabata Amaral, digamos, é tipo isso. Então é isso, essa é a situação dos Estados Unidos. Eles têm uma super direita e uma ultra direita
genocida. É isso que eles têm lá. E essa personagem, confesso que eu esqueci o nome agora, mas ela é parte do governo e ela é uma análoga da Alexandra Ocasio-Cortez, é claramente uma referência a ela. O Hughie tá trabalhando com ela, mas ela é uma pessoa com superpoderes e ela foi a pessoa que causou explosões nas cabeças de várias pessoas ao longo da temporada anterior. Que faz o Hughie perceber que, tipo, mano, tá tudo armado, é uma grande conspiração. Tá todo mundo mancomunado. Me dá um pouco a sensação que a ideia aqui é tipo você sair do primeiro governo Trump, que era um governo absurdo, e aí você vai pra um governo Biden, que é parecido, mas não superficialmente fascista. É aquela coisa de jogar bomba num país do Oriente Médio só com uma bandeira LGBT. Sabe? Parabéns, inclusão, os árabes estão morrendo, mas o míssil é inclusivo. O governo Biden é tipo isso. Então existe uma calma aparente no momento, mas as camadas da elite do poder estão todas juntas. E eles percebem, não dá pra gente continuar tentando fazer a coisa certinha. A gente precisa de uma solução radical. E aí você tem uma conversa do Homelander com o Butcher, onde eles percebem que eles precisam do conflito. Eles precisam um do outro. E aí o Butcher começa a tomar o composto V temporário. E o Butcher vira muito mais agora um análogo do Homelander. Porque ele tem basicamente os mesmos poderes. Talvez não no mesmo nível, mas ele tem basicamente os mesmos poderes do Homelander. E aí eles vão atrás da arma que matou o Soldier Boy, que era um herói lá de trás. Se os 7 são a Liga da Justiça, o grupo anterior do Soldier Boy era o Revanche, são os Vingadores, e o Soldier Boy é o Capitão América. E aí acaba que esse cara tá vivo, na verdade, então ele não só é o Capitão América, como ele é o Bucky. Ele é o Capitão América e o Soldado Invernal. E aí ele é revivido, tipo, acordado nesse momento, eles falam, não, vamos usar esse cara pra lutar contra o Homelander. Porque ele é tão forte quanto, e aparentemente agora ele é radioativo e ele pode apagar poderes. Então essa é a temporada. Então nessa temporada as coisas vão ficando cada vez mais claras pros The Boys, porque eles vão percebendo que o sistema é todo viciado, né? Então você tem a Mina, que é a política que tinha o órgão que cuidava dos super-heróis, ela tem superpoderes, ela sabotou uma sessão do Congresso matando um monte de gente. Então, pra que lado ela tá trabalhando? Descobre-se que ela é filha do presidente da VOT. Então, a pessoa que publicamente é contra a VOT e contra os super-heróis, na verdade é filha do presidente da VOT. Então, tipo, tá tudo viciado, como eu falei. E eles vão às últimas consequências. Mas é aí que a gente entra no arco individual de cada personagem. Eu acho que essa é o grande forte dessa temporada. Todo mundo tem alguma coisa, todo mundo tem, sabe? Eu gosto quando tudo é coeso e quando tudo faz sentido ao mesmo tempo, sabe? A gente já conhece o Homelander. O Homelander, ele é aprofundado ainda mais nessa temporada. O Homelander tem um bagulho meio Gollum, né? Ele olha pro espelho, é uma ótima cena pra mim. Apesar de ser meio óbvia, apesar de ser meio Duende Verde do Willem Dafoe, ele conversando com o espelho e ficando louco e tudo mais, não é um clichê ruim per se. E o ator vende muito bem. Ele faz os dois níveis. E tem uma questão de você acreditar nele como um monstro perigoso e também acreditar nele como um cara patético. Eu acho que essa é uma parte muito interessante da história. Ele é um cara patético. Mas ele também é assustador. Talvez, inclusive, por ser patético. E ele passa por esse arco muito interessante pra mim, que é o fato de que ele consegue tirar o Stan Edgar do poder e ele fica com a empresa, mas ele não faz ideia do que fazer. Porque ele é um herói, ele é um cara que bate em pessoas. É parecido com o discurso do Coringa no Cavaleiro das Trevas do Nolan, que é tipo, eu sou um cachorro, se eu pegar o carro quando ele tá correndo, eu não vou saber o que fazer, mas eu tô correndo atrás do carro. No caso, ele conseguiu pegar o carro e agora ele não sabe o que fazer com o carro depois que ele pegou o carro. Então é muito isso, ele é um completo incompetente, sabe? Então todas as decisões dele são equivocadas. Essa temporada, inclusive, tem 2 dos memes mais famosos dele, né? Que é o meme que ele faz aquela bufada, aquele... E o meme que ele tá olhando pro lado, que é do último episódio, tá olhando pro lado e fala, caralho, tá todo mundo
Todo mundo gosta de mim mesmo, que foda! Ele passa por algumas coisas. Eu acho que talvez esse seja o ponto fraco, de certa forma, dessa temporada. Além do fato de que no começo a temporada tá um pouco demorando pra engrenar, mas eu acho que essa temporada já é de 2022, ela é pós-pandemia, tá? 2022 já é tipo flexibilização, acho que a gente já tava andando sem máscara na rua essa altura, em 2022. A produção já devia ser na época que estava começando a flexibilizar a máscara e tudo mais. Tem muita referência direta. Porque tem uma coisa que é o seguinte, eu não li os quadrinhos, mas eu dei uma pesquisada e os quadrinhos eles fazem uma relação diferente. A paródia é um pouco diferente. A paródia nos quadrinhos, até onde eu entendo, é mais com super-heróis nos quadrinhos. Eu acho que tem um personagem que aparece nessa temporada que é a Lenda. E ele é um quadrinista, eu acho, né? Ele escrevia histórias em quadrinhos dos super-heróis. E aqui ele aparece como um produtor de cinema. E ele é um cara saudosista dos bons tempos, sabe? Um cara que foi produtor dos grandes sucessos, das grandes divas, sei lá, o filme da Barbra Streisand, sabe esses caras que tipo, hoje em dia nada presta mais. Ele é tipo esse cara. A paródia em The Boys é uma paródia muito mais dos super-heróis como um produto de mídia no cinema. Ele é uma grande paródia do MCU e do DCU. E aí ele começa uma paródia, por exemplo, do Snyder Cut. A primeira coisa que acontece nessa temporada é o público basicamente pedindo o Snyder Cut. Então, eu acho que essa temporada ela começa com referências que você sabe que os caras que estão escrevendo estão fazendo paródia direta. Olharam o noticiário e fizeram uma paródia logo em seguida. Aí eu não sei o que você pode achar que está me ouvindo, querido ouvinte, mas pra mim às vezes enfraquece um pouco. Fica um pouco mais bobo. Talvez seja só porque eu fiquei um pouco encantado e assustado com certas coisas que The Boys fazia antes de acontecerem. E também com a relação de certas coisas que pareciam absurdas no contexto de The Boys e agora são só a nossa realidade. E aí quando você vê que eles escreveram apenas baseado na realidade, já fica um pouquinho menos surpreendente e mais... Bom, eu sei de onde ele tirou isso. O Homelander é muito importante nisso. Porque quando começa a acontecer a ameaça do Soldier Boy, que tá acordado e tá solto, e ele perde a consciência em certos momentos e ele explode numa explosão meio radioativa. E fica a especulação, o que é isso? O que tá acontecendo? Tem uma ameaça e tal. E o Homelander fica falando, tipo, não tem nenhum problema, vocês podem sair na rua, não é pra ficar em casa. Então isso é... O Homelander tá muito próximo de tudo que a gente ouviu o Bolsonaro falar, e o Bolsonaro era cópia do Trump. Isso era o Trump falando. Pode sair de casa, máscara é uma bobagem, tá tudo bem, é só uma gripezinha, e é isso que ele tá falando. Então eles fizeram um paralelo de uma ameaça invisível que ninguém conhece, e ele tá falando um discurso da pandemia, que naquela época era o assunto do momento. Então quando você olha isso e fala, sabe quando você entendeu? Beleza, eu entendi. A temporada acaba, apesar que tem um outro aspecto disso que dá pra localizar da onde é a paródia, só que aí fica um pouco mais interessante por conta de ser o Homelander. Funciona melhor, por exemplo, do que o discurso pandemia. Que é quando ele começa, ele perde a cabeça. Cara, é uma sequência muito foda. Porque a nazista tava viva, toda estrupiada, e ela se mata, né? Porque ela não tava aguentando mais viver daquele jeito. E ele era realmente apaixonado nela, porque ele tem uma necessidade de ser amado muito grande. E quando ela morre, ele despiroca. Ele começa a se comparar com Jesus e com Deus. E ele faz um discurso na televisão que é um discurso de superioridade, de tipo, eu não quero mais pedir desculpa, eu sou melhor do que vocês. Eu sou superior, vocês têm que me entender como um cara superior. E aí, é interessante porque ele explode. E essa é uma temporada onde muitos personagens explodem. E esse é o mesmo momento em que o Butcher explode. Então, no contexto todo da série, é muito interessante que isso esteja acontecendo para a ideia da temporada, para ser o estopim de vários limites sendo passados. E aí você tem a reação do público, que ele aumenta de popularidade no público masculino. Porque é de fato isso que acontece, né? Você tem uma galera que, se o presidente falar
eu sou branco, eu sou homem e por isso eu sou superior e todo mundo tem que calar a boca, vai ter uma galera que vai bater palma e falar: finalmente alguém nos representa! E a pessoa, e o cara agora ganha... fica empatado com o Lula nas pesquisas, sabe? É empate técnico. É aquele meme do eleições sul-americanas, líder sindical 50,1 e o Hitler Mussolini Jr. 49,9% nas eleições. É bem isso. E aí o final, por conta de toda essa construção, tem um final que é análogo a um discurso do Trump, lá no começo, na primeira eleição dele, que ele falava: se eu der um tiro em alguém na Quinta Avenida, eu não perco nenhum voto. E aí o Homelander faz uma coisa muito parecida e ele ganha palmas. E você acompanha de novo um novo processo de radicalização. Faz sentido pro personagem, faz sentido pra aquele ponto da história. Eu acho... Sabe aquela coisa de tipo... Eles estão fazendo uma paródia direta aqui de uma coisa que o Trump falou, então parece meio fraco, meio manjado. Mas também, pensando agora, a gente já viu, né? Então, por conta da série ser longa, às vezes corre-se o risco de ficar um pouco repetitivo. Ele já despirocou um pouquinho, eu acho que na segunda temporada. E a gente já viu um processo de radicalização. Aí eu não lembro se é na segunda ou na primeira. Que tem um cara vendo na TV e você vê ele ficando cada vez mais maluco, e aí ele mata o dono de uma lojinha. A gente já viu esse processo de radicalização. A gente vê agora através do novo marido da ex do MM. O que é interessante. É bem interessante você ver por esse ponto de vista, porque é um cara qualquer, casado com uma mulher negra, com uma filha negra, e colocando a filha negra pra ver o líder da Ku Klux Klan na televisão falando que ele é superior. É bem interessante, mas já aconteceu em The Boys. Então tem um pouco isso. Só que isso que eu pensei agora de ele se repetir é uma coisa que eu pensei agora enquanto eu tô falando, tá? Nem tá na minha pauta aqui. Porque o resto da temporada é muito interessante, e se o Homelander fosse a única coisa legal em The Boys como ele costumava ser, ou pelo menos a mais proeminente, talvez eu tivesse pensado mais sobre isso, se fosse mais importante na minha avaliação de The Boys. Acabou não ficando tão prioridade assim. Porque o resto dos personagens foi melhorado ao longo da temporada. O Butcher, por exemplo, vira um análogo direto do Homelander. Agora com o mesmo poder, só que o raio dele do olho é amarelo em vez de vermelho. Acho que ele não é tão forte, como eu já falei, mas ele tem o mesmo... Ele não voa, né? Então tem isso. Mas tem uma coisa pra mim que é legal, que é, até onde eu entendo, os personagens no The Boys, nos quadrinhos, já usam o V temporário desde o começo da série. Até onde me contaram meus apoiadores na nossa chamada mensal do Top Tier do Kitsune da semana. Se você quiser fazer parte, você pode ser um apoiador aqui no nosso financiamento coletivo catarse.me/Kitsune_semana. O link está na descrição deste podcast ou deste vídeo. Mas eles me contaram que o V temporário nos quadrinhos, todo mundo usa no começo, desde o começo, mas é um bagulho que injeta e só pra, tipo, eles ficam mais fortes. Eles ficam mais fortes e resistentes. Então, tipo, ganham um pouquinho de super força e eles não são explodidos por um soco do Homelander logo de cara. Então é pra isso que serve. Mas eu gosto mais de ser nesse ponto. Porque você viu 2 temporadas, não 2 episódios, sabe? Não uma temporada. Você viu 2 temporadas inteiras dos caras se virando como dá. Os caras são só uns caras qualquer, se escondendo em porão, se escondendo, sabe? Onde dá, do jeito que dá, com o recurso que tem, é isso que eles fazem. Aí chega num limite e eles vão usar o V temporário. E aí tem consequências, sabe? Realmente tem um peso muito maior no nosso entendimento dos personagens, do Butcher e do Hughie, e uma consequência maior. É bem legal. Eu gostei bastante de só agora isso ter acontecido. Eu sou a favor dessa mudança. Eu não li o quadrinho original, mas eu sou a favor dessa mudança. E aí você tem o Hughie. O Hughie, eu vi comentários de vocês, tá? E vocês falando, porra, falar que o Hughie é o personagem mais carismático quando tem o MM e o francês. É lógico que o MM e o francês são tipo personagens mais divertidos. E o Hughie é um personagem, é um cara bobão, um covardão, certo? Eu ainda gosto muito mais dele do que dos outros dois e da Kimiko. Muito mais. E quando eu digo carismático, o que eu quero dizer
é que ele é um personagem com mais camadas. Ele é um personagem com mais coisas acontecendo, sabe? Então você viu também, ao longo de 2 temporadas, ele se sentindo um merda. Enquanto você tem no grupo a mina que de fato tem superpoderes, o Butcher que é um maluco e é o líder, o MM que é o cara, sei lá, tático, alguma coisa do tipo. Eu juro pra vocês que eu não entendo muito bem a função do MM e eu já vou falar disso. O francês que é o cara dos equipamentos, das bombas, do improviso técnico, científico, tecnológico. Ele é ninguém, né? Mal tem justificativa pra ele tá lá. E aí ele namora com a superpoderosa, uma dos 7, que é a Starlight, a Annie January. E ele se sente, e é muito claro, muito interessante como ele fala o tempo todo, ao longo de muito tempo, não, isso não é um problema pra mim, você é mais forte, isso é até legal e tudo mais. Mas é claro que isso afeta ele, porque ele é homem. Ele vai se sentir emasculado pela mina ser ultra poderosa e ele ser um bostão. Que nem contra pessoas comuns que não são superpoderosas ele apanha. É lógico que ele ia se sentir emasculado. E aí ele ganha superpoderes. Essa temporada tem momentos que são todos muito coesos, todos muito certinhos. Tem um momento que é muito bom, que é o momento em que a Kimiko tá passando pelo arco dela. O arco óbvio, que é, ela não gosta dos poderes, porque isso trouxe só tristeza pra vida dela, e aí ela não gosta de ser violenta, ela não gosta de violência e não gosta de ser violenta, e ela é usada como arma pelo Butcher. Então, enquanto ela tá passando por uma crise de identidade, que ela teve que ir pra uma missão onde ela matou uns caras que são mafiosos russos, mas umas minas que era só as minas que estão, tipo, as prostitutas russas que estão só sofrendo na mão do cara, ficam com medo dela como se ela fosse um monstro. Enquanto pra ela o poder é um fardo, o Hughie tá, tipo, curtindo pra caralho ter poder. Ele injetou lá, ele tem teleporte, não sei o quê. Ele tá muito curtindo. Tá muito divertido pra ele. Porque agora ele se sente homem pela primeira vez. Então, existe esse paralelo com a Kimiko, existe o paralelo com o Butcher, e aí você tem essa coisa do Butcher, ao longo de toda a série até agora, o Butcher era um cara que tinha essa dualidade com o Hughie, sabe? Eles tinham uma relação muito forte e uma dualidade muito forte. É quase como se o grupo quisesse que o Hughie assumisse a posição do Butcher, porque não dá pra conviver com o Butcher, e o Butcher não vai sair da posição dele, então tem uma rivalidade quase. E nesse momento ele colocou o cara pra ganhar superpoderes, induziu ele a fazer isso, e depois ele fala, não, ele é adulto, ele faz a escolha que ele quiser, sabe? Então, essas relações são muito interessantes. É aí que entra o MM. Que o MM tem uma coisa muito foda e ao mesmo tempo meio idiota. Uma outra coisa, na verdade, ao mesmo tempo meio idiota. A coisa que eu acho meio idiota, pra ficar no assunto que a gente tava falando antes, é que essa temporada também é uma quebra, que acaba voltando para um status quo lá pro final, mas é uma quebra entre eles. O grupo todo fica quebrado, é uma crise nos The Boys. E essa crise tem muito a ver com o Butcher, porque ele é um lixo de pessoa. O arco do Butcher é tentar entender. Ele é um lixo de pessoa porque todo mundo ganha poderes, várias pessoas ganham poderes. Mas esse poder, ele revela ou ele corrompe? Porque existe esse ditado, né? É o ditado poder corrompe, poder absoluto corrompe absolutamente. E eu não acho que poder corrompa. O poder revela. Você com poder na mão, você revela quem você é de verdade. Então, quando o Butcher ganha poderes e ele sai matando os caras, partindo os caras no meio, isso quer dizer que esse é o Butcher? O Hughie. O arco do Hughie é muito interessante, porque ele era um cara que colocava a Starlight numa posição muito mais delicada que a dele, tendo que viver todo dia com o psicopata do Homelander. E aí ele ganha poderes, e obviamente que isso faz com que ele também possa fazer alguma coisa por ela, mas também revela um lado muito imaturo da parte dele. O arco do MM tem algumas camadas, e uma dessas camadas tem a ver com o fato de que ele tem uma função no grupo. E aí é um defeito da série como um todo, que essa função no grupo foi muito mal dramatizada. Muito mal dramatizada. Você tem que acreditar que isso realmente existiu no passado. Porque no presente isso não faz o menor sentido. Isso nunca aconteceu no presente da série. Porque enquanto esses caras vão até o fim, enquanto o Butcher vai até o fim, o MM chega pra falar, não, você tá indo além do limite.
E o Butcher fala, é pra isso que você tá na equipe. Eu te coloquei nessa equipe porque você é um líder nato. Você tá aqui pra me equilibrar, pra conduzir as coisas de maneira, tipo, é como se ele fosse a voz da consciência, a humanidade. Você tá aqui pra fazer com que tudo funcione como um líder e com que ninguém perca o rumo das coisas. E isso nunca aconteceu. Nunca! Nunca em toda a série. Eu não sei vocês, eu tinha muita dificuldade pra entender o que ele faz lá. Tipo, na prática, talvez ele fosse o cara que é um bom agente de campo. Sabe, se você tem uma operação, ele é o cara que vai ser um bom agente de campo de atirar e cobertura e não sei o que, organizar o grupo. Agora, como um sublíder pra segurar o líder maluco? Nunca. Talvez você possa superinterpretar que isso existiu, mas isso foi muito mal dramatizado ao longo da série. Quando ele falou isso, eu falei, eu não sou otário, né, ô The Boys? Porra, pelo amor de Deus. A outra parte do arco dele tem a ver com o Soldier Boy. E aí ele começa a ganhar camadas, porque o toque dele, porque ele de fato tem toque, né, tem a ver com a maneira de ele manter o controle, porque ele acredita que ele não teve como ter nenhum controle no momento da morte da família dele, que foi pelo Soldier Boy. Porque o Soldier Boy... Enfim, o Soldier Boy aparece nessa temporada, todo mundo gosta muito dele. E eu sei que na época que saiu, todo mundo achava o máximo aquela cena que ele canta. Eu achei qualquer coisa, sinceramente. Eu achei meio normal, assim, mas enfim. E o Soldier Boy, ele é tudo aquilo que eu torcia para o Homelander não ser. No sentido de que o Homelander, ele poderia ser a paródia superficial, rasa do Superman do Mal. E ele é muito mais interessante do que isso. Mas o Soldier Boy realmente é a representação encarnada daquela velha piada que se faz com o Capitão América. Que é, se um cara dos anos 40 fosse congelado nos anos 40 e acordado agora, ele não ia ser bonzinho, ele ia ser um racista do cacete. Então é isso, ele é um racista do cacete. Ele é só isso. O Soldier Boy não é muito mais do que... Pelo menos nessa temporada, o Soldier Boy não é muito mais do que isso. Então... tanto faz pra mim. É lógico que ele é um elemento interessante na história, ele é uma novidade. O nome do ator é Jensen Ackles, é isso? O cara do Supernatural. O Jensen Ackles está muito bem no papel, mas não é muito mais do que isso. Mas ele é importante para o personagem do MM. E o personagem do MM também passa pelo arco de até onde ele vai. O quanto faz sentido se vender pela sua causa. Porque aí também tem uma discussão, e isso é uma coisa muito interessante também, porque The Boys, ele é uma paródia dos super-heróis no cinema e tudo mais, ele é uma paródia da política americana atual, mas ele é uma série que não exatamente discute heroísmo, né? Porque os heróis não fazem muito heroísmo. Os heróis estão sempre... Você tem os personagens principais que não são heróis, então eles não precisam salvar pessoas, eles não estão aí pra isso. E os heróis também não estão salvando pessoas, então o tempo todo você nem pensa no fato de que eles são heróis, eles são pessoas com superpoderes e uniformes. Eles são marcas, né? Então a série não tá discutindo heroísmo. Na terceira temporada que ela vai discutir heroísmo. E obviamente fica muito legal porque teve 3 temporadas pra construir essa ideia e fazer com que os personagens chegassem nesse ponto de ter aquele contraste, e essa temporada é cheia desses contrastes. O MM, por exemplo, é um cara tomado pela vingança. Mas aí ele começa a pensar, eu tenho que viver pela vingança ou tem coisas maiores do que a vingança? Porque o Butcher é um cara que a essa altura tudo acabou. Ele era uma vingança pela morte da esposa que não estava morta, e aí quando morreu não foi culpa do Homelander exatamente. Aí tinha um filho, mas não era dele, e ele conseguiu salvar essa criança e a criança estava em segurança. Pelo que ele tá lutando? Então meio que ele só precisa continuar lutando. Porque isso é uma coisa que tá nele. E é uma coisa que ele tenta a temporada toda entender. Então o Butcher fica mais interessante e o MM fica mais interessante porque ele meio que chega na conclusão que não dá pra eu ficar só na vingança. A causa da vingança é uma causa vazia. E ele consegue isso junto da Starlight. E a Starlight também fica muito mais interessante. Porque ela é meio que a única heroína da história inteira. É bem legal.
Essa temporada toda é bem legal. Como eu falei, até o A-Train passa por um arco que tem a ver com ele arranjar uma causa pra si mesmo, e ele arranja uma causa antirracismo que pra ele é muito fraca, até fazer com que a coisa que ele mal tava ligando pra combater de fato acontecesse na frente dele, e aí causa consequência pro irmão dele, e aí ele fica afetado, mas todo mundo joga na cara dele que tipo, você só tá afetado porque é com a sua família, você é um cara egoísta. E tem um momento onde ele pede desculpas. É muito interessante. Ele pedir desculpa, é uma cena muito foda, é no meio do Herogasm. É uma cena muito foda, onde ele tá pedindo desculpas e é sincero. É uma baita cena. O Black Noir tem um arco. E aí que entra nas coisas que eu acho que essa temporada acerta 50-50. Porque a temporada foi muito ousada. A terceira temporada é muito ousada. Ela faz umas experimentações muito bacanas e elas funcionam às vezes. Por exemplo, a cena do Homelander no espelho, como eu falei. Ótima. Essa é um pequeno passo de uma experimentaçãozinha e é boa. Não é super ousado, mas é boa. O do Black Noir com os animais de desenho animado. Essa é ótima. Essa é muito boa. Eu realmente achei muito da hora. Porque ele teve um momento da história que mostra quando ele era lá no passado, o cérebro dele ficou metade pra fora. Então, ele já foi. Esse cara já foi, ele não consegue falar e tal. É completamente diferente dos quadrinhos, né? Não tem nada a ver o Black Noir com essa versão do personagem. Pelo que me contaram, eu prefiro essa. E a cena que ele, é muito bem integrado, é bem animado. Tem é uma maneira muito criativa de fazer um flashback pra gente entender a história do personagem, que eu queria que ele nunca tivesse nada. Que ele fosse só um cara de preto que nunca fala. Mas se é pra fazer, eles fizeram da maneira mais criativa possível. Não foi, teve um primeiro flashback, mas aí depois quando a gente vê todos os detalhes, são através de um teatrinho de desenho, de época, de animaizinhos. Porra, é muito criativo. E aí você tem aquelas, por exemplo, como eu falei, o número musical do Soldier Boy. Ok. Cheira nem fede pra mim. Todo mundo adorou, não cheira nem fede. Eu acho que essa temporada tenta duas coisas musicais e eu acho que eles não se comprometeram até o fim e não ficou com a energia que precisava. Que é essa abertura, que eu acho que todo mundo ficou impressionado demais com um negócio muito simples, e o número musical da Kimiko com o francês. E aí vem o arco Kimiko-francês. O arco da Kimiko, eu já falei, é ok, é interessante. Ela, inclusive, volta com os poderes porque é necessário para fazer o bem. Ok. O arco do francês, pra mim o grande problema é o ator. Porque eu acho que eu gostava da atuação dele na primeira temporada e na segunda temporada. Eu acho que nessa terceira ele tá mais forçado. Porque o arco dele é muito interessante. O arco dele é dele entender que ele é um cara submisso. E que ele tava numa relação de submissão com a mafiosa russa e depois entrou numa relação de submissão com o Butcher. E ele tem que tomar as rédeas da própria vida, né? Esse arco é uma ideia muito interessante. Mas o ator não vende nessa temporada. Parece que ele tá com uma má vontade do caralho. Tem uma cena que ele vai conversar com a outra amiga drogada dele, antes ele conhecer a Kimiko. Também vai ser sequestrada no meio da temporada e tudo mais. Essa cena é tão mal atuada, ele não sustenta o drama com o sotaque francês falso. Porque ele não é francês, ele é israelense. Ele não sustenta. E aí, não dá pra curtir um arco que é uma ideia boa, mas não tá bem atuado, não tá bem dramatizado. E aí que entra, por exemplo, no número musical. Porque tem um número musical que é quando a Kimiko tá, vendo musicais e ela tá toda apaixonadinha. Inclusive tem umas coisas que eu já falei pra vocês que eu tenho uma raiva da maneira como eles retratam a Kimiko, porque ela é uma mulher adulta. Às vezes ela é um animal selvagem, às vezes ela é uma criancinha. E aí nesse arco, por exemplo, ela tem um momento que o francês é sequestrado e ele ia comprar um negócio pra ela e voltar no hospital, no quarto dela, e ele não volta. E ela fica, ela vira um personagem de anime. Onde ele tá? Será que aconteceu alguma coisa? E puta que pariu, quanto tempo ela tá lidando com morte, com gente partida ao meio, com gente explodindo, com ela explodindo pessoas, com um monte de gente atrás de querer matar eles. Como ela não imediatamente acha que aconteceu alguma coisa nesses termos? E ela fica, o que aconteceu? Você está bravo comigo? Não, meu caralho de asa.
Por que ela tem que agir como uma menininha apaixonada? Essas coisas que me dá raiva. Mas enfim, como ela tá uma menina apaixonada e tá vendo musicais, tem um número musical no hospital. E esse número musical parece que todo mundo tá dançando com má vontade. E é uma ideia boa pra retratar o amor dele. Você viu que essa temporada tem soluções criativas. Tem a apresentação do conceito da comodificação dos heróis ao longo do tempo com filmes retrô do Soldier Boy. E um programa de televisão retrô do Soldier Boy. Tem o negócio da cabeça do cara que tá maluco, que tem os animaizinhos. Tem um musical e tudo mais. Mas nem sempre eles acertam. E essa temporada ainda teve uma produção muito melhor. As lutas são boas. A luta no meio, que é Soldier Boy, Huey e Butcher contra o Homelander, boa. A luta no final, que é contra o Soldier Boy, boa. Apesar de um momento que eu acho meio cringe, que tem todo um hype pra Starlight, e ela faz um e é um golpinho qualquer, assim. Eu pensei que ia ser um especial do Ryu. Um Hadouken gigante, assim. Não, pá! É muito merda. Mas a luta, no geral, é boa. Mas eles não acertam em todas no sentido da produção. Eu acho que eles acertaram no roteiro. Acertaram na coesão dos personagens. Agora, pra fechar esse podcast, assim, se eu não comentasse, vocês iam me matar. A orgia. O episódio da orgia. Eu não sei o que eu esperava. Me decepcionou. Eu não sei, porque sempre quando eu ouvia a palavra Herogasm, um trocadilho com herói e orgasmo, eu achava que era um grande orgasmo. Pode ser bobagem na minha cabeça. Eu nunca fui atrás do bagulho. Eu não pensava que era uma orgia, com todo mundo pelado, todo mundo transando. Eu achei que ia ser alguma coisa que ia dar um efeito de, sei lá, de sincronização de poderes, não sei o quê. Ia estar um monte de herói gozando ao mesmo tempo. Todo mundo cai no chão e se lambuza e tudo mais. Eu achei que fosse um bagulho assim. Quando eu vi que era só uma orgia e ia ter o risco de pessoas morrerem, ok. Tá certo que, sei lá, é interessante você ter aquela cena que é tipo uma cena super tensa no meio de uma orgia com um monte de gente transando pelada. Ok. Eu também já entendi que os heróis são depravados. Existe uma coisa que, sei lá, é uma coisa meio Garfienes, né? De achar muito engraçado gente depravada. Tarados, no geral, são muito engraçados pra ele. E então, ele gosta muito de deixar todo mundo tarado. Porque é engraçado e porque é um sinal de falta de moral, talvez. Não sei se é um julgamento moral da parte do Garfienes. Mas ele curte. É uma piada que ele gosta. Eu já entendi. Sabe? Tem abuso sexual no primeiro episódio. Tem todo um arco sexual idiota do Profundo nessa temporada, e aí tem a orgia. Mas é engraçado quando tem a catástrofe, porque a luta legal é na orgia, né? A luta dos 3 contra o Homelander é na orgia. E aí um monte de gente morre. E aí você vê um monte de gente, tipo, as pessoas que sobreviveram no meio dos escombros, pelada. Tipo, pelada e tristinha, do lado de fora de uma casa destruída. Então isso pra mim é mais engraçado do que a orgia inteira. E é também muito interessante que o episódio da orgia é o episódio da grande decisão de fazer o que é certo no sentido de o que é mais heróico pelo bem das pessoas e não por uma vingança pessoal do lado da Starlight e do lado do MM. É bem interessante isso. Que é enquanto os caras estão indo embora, o Huey, o Butcher estão indo embora com o Soldier Boy para o plano de vingança, o MM que queria... Inclusive o MM tem uma cena muito legal onde ele tenta lutar com o Soldier Boy e obviamente não adianta de nada. O MM que tá vendo o Soldier Boy ali, que é o alvo da vingança dele, ele tá cuidando de gente, ele decide cuidar das pessoas naquele momento. Porque tem gente que inclusive é da classe de pessoas que ele queria matar. Ele ajuda essas pessoas porque é o correto, porque tem pessoas feridas. E é engraçado que isso é a conclusão da orgia de super-heróis. Mas a orgia em si... eu não achei nada demais, sinceramente. É um episódio com gente pelada. A temporada abre com o cara que entra na uretra de um outro maluco. E explode depois. Então não tem muito como surpreender demais a orgia lá pelo episódio 6. Tanto faz. De qualquer forma, melhor temporada. Eu tive praticamente só elogios, tirando aqui asteriscos que eu coloquei ao longo desse episódio. Isso pra mim é só elogios, tá, gente? Eu tô achando esse episódio positivo demais pro meu gosto.
até. Não é assim que eu funciono. Então eu tô muito hypado. Eu acho que a 4ª temporada vai ser ótima, não é? Com certeza, se a 3ª temporada é tão boa, a próxima só pode ser melhor ainda. Então eu vou assistir a próxima temporada muito empolgado. Muito empolgado pra ver uma das melhores séries que existem. The Boys, temporada 4. Guardem, yay! E em breve, episódio da 4ª temporada. Eu não comecei a ver ainda, eu não sei nada sobre a 4ª temporada. Essa série de episódios do The Boys foi sincronizada com a proximidade do lançamento da 5ª. Foi totalmente sem querer. Se eu fizesse isso planejado, eu não teria conseguido fazer. Mas eu vou fazer a 4ª em breve. Quando terminar a 5ª, eu faço o saldo final de The Boys, beleza? Muito obrigado por assistirem e é isso. Gente, o finalzinho tá diferente aqui visualmente, mas não reparem, tá tudo certo. É só porque eu gravei o vídeo antes e aí o finalzinho, live, etc. Certo? Inclusive tem lives. Agora eu estou gravando antes da minha live, que são na outra rede, que é Leo_Kitsune, terças, quintas e sábados, às 7 da noite. Então, enfim, muito obrigado a todo mundo que está aqui nesse vídeo até o final, que assistiu até o final. Tudo que você puder fazer para colaborar com o nosso projeto, seja comentando, dando like, compartilhando, é essencial, se inscrevendo no canal. Você pode se tornar um membro do canal e você pode se tornar um membro do nosso financiamento coletivo no Catarse. Se você for no nosso top tier no Catarse, que inclusive pode fazer chamadas de vídeo comigo uma vez por mês, que a gente fala, a última quinta-feira do mês, aqui ó, desse lado aqui você tá no nosso hall da fama, do nosso top tier, dos apoiadores do canal. Então muito obrigado a esses carinhas aqui, muito obrigado a você, ficamos por aqui, falou!